Fala pessoal, tudo bem? Nosso trabalho agora começa com os biomas não florestais brasileiros. Lembrando que biomas não florestais são aqueles nos quais predominam vegetações, espécies de médio e pequeno porte. Então a gente está falando de biomas não florestais, são aqueles nos quais predominam vegetações de arbustos e herbáceas, diferente dos biomas florestais, onde predominam espécies vegetais de grande porte. Estamos trabalhando aí com floresta amazônica, com mata atlântica e por aí vai. Então agora a gente trabalha os biomas de porte inferior. O primeiro deles é o chamado complexo do Pantanal. O Pantanal ele possui como característica fundamental a elevada biodiversidade. Dentro dos biomas brasileiros, é um dos biomas que possui maior biodiversidade no território nacional. Ele possui, apesar de estar na classificação dos biomas não florestais, vegetação de porte arbóreo, ou seja, vegetação arbórea, não é o que predomina, mas é encontrado no Pantanal. Vegetação arbustiva, aí nós já temos a predominância com vegetação arbustiva, vegetação de médio porte, e vegetação herbácea, que é a vegetação rasteira. Por isso, a gente pode tratar o Pantanal como sendo um mosaico vegetacional, ou seja, um bioma com grande biodiversidade, com espécies vegetais encontradas em outros biomas brasileiros e que são agrupadas na região do Pantanal. E ele é caracterizado por ser a maior planície de inundação do planeta Terra, do mundo, em extensão. Não existe região alagável no planeta Terra tão extensa quanto a região do Pantanal, que no caso do território brasileiro abrange os estados do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso. Só que ele extrapola as fronteiras brasileiras, então ele é um bioma transfronteiriço, porque ele abrange Bolívia e Paraguai. Enquanto no Brasil ele é chamado de Pantanal ou Complexo do Pantanal, na Bolívia e no Paraguai ele recebe o nome de Chaco, ou seja, a região encharcada, Chaco encharcado da Bolívia e do Paraguai. E essa região encharcada é a região inundável da Bolívia e do Paraguai, e no caso do Brasil é um pântano ou região chamada de Complexo do Pantanal. Então, se vocês virem em alguma prova a expressão Chaco associada ao Pantanal, isso é correto, principalmente na Bolívia e no Paraguai. Combinado? Se a gente imaginar um perfil do Pantanal, a gente tem na sua porção ocidental a Cordilheira dos Andes. Então, a gente tem na região boliviana, especialmente, grandes áreas de Cordilheira dos Andes. E na sua porção oriental, sua porção leste, o Planalto Central. São os limites geográficos do Pantanal. Na Bolívia, a Cordilheira dos Andes, e no Brasil, a região do Planalto Central. Essa grande região rebaixada entre Cordilheira dos Andes e Planalto Central, ela é chamada então de Complexo do Pantanal. Região com altíssima biodiversidade, região ampla de inundação, exatamente por sua característica topográfica. Numa borda, a gente tem um Planalto Central, região altimetricamente elevada, e a Cordilheira dos Andes. As chuvas que acontecem no Planalto Central e na borda da Cordilheira dos Andes, ela acaba escoando em direção ao Planalto Central. Ao Planalto Central não, ao Complexo do Pantanal, formando aqui uma grande área inundável. Sendo assim, por essa característica, a gente pode afirmar que o Pantanal ele tem alta biodiversidade, conhecido como mosaico vegetacional. Ou seja, ele é um complexo com características arbóreas, arbustivas e herbáceas. Com uma característica importantíssima no Pantanal, que ele possui 2 períodos no ano importantes. A gente tem no Pantanal o período da seca, você está vendo a imagem agora do período da seca no Pantanal, que é o período na região de clima tropical típico, que é o que domina o Pantanal, e o Planalto Central é o período da seca.
Sendo o período da seca, a água do Planalto Central, já que é o período da seca, a falta da chuva, que é o meio do ano, ela tem menor possibilidade de escoamento em direção ao Planalto Central, ao complexo do Pantanal. Quando vem o período das chuvas, já que são duas estações bem definidas, a água escoa em direção ao complexo do Pantanal e vem o período da cheia, que você agora está vendo a imagem também do período da cheia do Pantanal. Então o Pantanal ele tem dois momentos no ano completamente diferentes: o período da seca e o período da cheia, principalmente o período da chuva na região de clima tropical típico, uma vez que o clima tropical típico ele é marcado por duas estações bem definidas. Sendo assim, reforçando, o Pantanal ele vai ser marcado do ponto de vista geográfico, hídrico, climático e de biodiversidade, por isso um mosaico vegetacional, por um período de cheia muito bem definido, o início e o final do ano, períodos de chuva no clima tropical típico, e o período de seca muito bem marcado, que também é conhecido como período da vazante na região do Pantanal, que é quando a água vaza, quando a água sai do Pantanal. Essa grande variação hídrica, disponibilidade de água muito variável ao longo do ano, faz com que o Pantanal tenha vegetações, espécies muito adaptadas a períodos muito secos e outras adaptadas a períodos de muita disponibilidade hídrica. Por isso, um mosaico. Algumas características de vegetação muito seca e algumas características de vegetação de ambiente muito úmido. E, por isso, uma grande biodiversidade. Combinado? A característica climática, associada à característica topográfica, esse rebaixamento do Pantanal, fazem com que ele tenha grande biodiversidade, chamada então de mosaico vegetacional. O solo do Pantanal ele é um solo que contribui para essa grande biodiversidade, porque como o Pantanal ele é uma grande planície, significa que os solos são caracterizados por terem grande fertilidade, é um solo extremamente fértil, já que toda planície é marcada por deposição de sedimentos. Então, o solo do Pantanal, ele recebe sedimento do Planalto Central, recebe sedimento andino e forma um grande solo fértil formado, configurado por depósitos sedimentares associados a depósitos de nutrientes. Todo solo formado por deposição, ele é conhecido como solo aluvial. Todo solo de planície é um solo aluvial caracterizado por depósitos sedimentares. E todo solo aluvial ele vai ser rico em um recurso, que é o ouro, ou seja, no Pantanal, assim como em algumas regiões da Amazônia, nós temos grande disponibilidade de ouro, já que o ouro, retirado de regiões mais elevadas pelo processo erosivo, ele vai ser depositado em regiões rebaixadas com maior facilidade de extração. Então, muito ouro em solo aluvial fértil, caracterizado por grandes áreas de depósitos sedimentares em uma área alagável, inundável, principalmente no período da cheia, no clima tropical típico. Beleza? Então, isso daqui são as características genéricas e geográficas da região do Pantanal. Agora, o Pantanal, apesar de ter uma grande área de preservação, como o Parque do Pantanal, área preservada e de preservação, ele sofre impactos negativos diretos e indiretos. Quando a gente fala de impactos diretos, é diretamente no bioma Pantanal, que tipo de ação antrópica vem afetando essa região? Em primeiro lugar, em função da grande disponibilidade de ouro, o garimpo, principalmente o garimpo ilegal. Vocês estão vendo a imagem aí de um garimpo na região do Pantanal, um impacto sobre a biodiversidade em função do desmatamento, impacto sobre solo, retirada de material, dá para ver nas imagens, impacto sobre qualidade da água por contaminação da água, por exemplo, por metal pesado. Então, o garimpo ele gera um impacto indescritível e incalculável em regiões de bioma, como é o caso do Pantanal. Segundo impacto é a urbanização. Como o Pantanal é uma região muito grande, existe um processo de urbanização intenso nessa região. E o crescimento das cidades na região do complexo do Pantanal acaba impactando no bioma em função do desmatamento, da poluição, da contaminação, de esgoto sem saneamento. Outro impacto é o turismo.
só que não é qualquer turismo que provoca um impacto negativo na região do Pantanal. É principalmente o turismo predatório no Pantanal, porque existe o turismo sustentável na região, aquele turismo que o pessoal vai pescar no Pantanal, pega o peixe, devolve o peixe para a água, no ano que vem ele volta, pesca novamente, devolve o peixe e assim por diante. É um turismo que a pessoa se diverte e ao mesmo tempo ela garante a sustentabilidade da biodiversidade, principalmente aquática. Aqui o que eu estou falando é o turismo predatório. São os indivíduos que vão caçar e pescar no Pantanal, independente das questões sustentáveis, independente da manutenção na região do Pantanal da sua biodiversidade. Então é a caça e a pesca, que leva algumas espécies, por exemplo, ao limite do processo de extinção. Houve, especialmente nos anos 80 e 90, um processo de extinção em função da caça de um animal típico do Pantanal, que é o jacaré de papo amarelo. Esse animal, em função da caça predatória, ele esteve no limite do processo de extinção, quase extinto. Hoje em dia a caça no Pantanal ela é muito mais controlada, o que fez com que a população desse animal, por exemplo, que é o jacaré de papo amarelo, fosse recuperada na região. A quarta atividade predatória é a agropecuária, que vem expandindo com muita força na região do Pantanal, em função das características de solos muito férteis que favorecem o desenvolvimento agropecuário na região. E aí a agropecuária está vinculada ao desmatamento, e aí a gente pode falar do desmatamento em qualquer bioma vinculado à expansão agropecuária, das pastagens e das lavouras, e das queimadas. As queimadas na região do Pantanal, elas são queimadas que acontecem de forma natural, principalmente no período da seca. As queimadas em vegetações em períodos de seca, elas acontecem naturalmente. Só que o ser humano, para acelerar o processo de formação de pastagem, de limpeza, entre aspas, da região para a produção agropecuária, ele acaba produzindo queimadas em larga escala. Vocês estão vendo a imagem aí agora, o ano de 2020 é o ano de maior número e maior área queimada, maior número de focos de incêndio e maior área queimada da história do Pantanal. Sendo que entre 98% e 99% dessas queimadas são provocadas por ações antrópicas. É o ser humano queimando a região, que gera um impacto sobre biodiversidade incalculável, um impacto sobre o turismo na região incalculável, principalmente o turismo sustentável na região, e sobre a disponibilidade hídrica, porque ambientes sem vegetação, a disponibilidade de água cai muito. Então é um impacto sobre questões hídricas, econômicas e sobre biodiversidade, que é o impacto das queimadas na região. Os impactos indiretos são aqueles produzidos especialmente no Brasil na região do Planalto Central. O que vai ser feito no Planalto Central indiretamente chega até o Pantanal, transportado principalmente pelas águas no seu escoamento da região mais alta para a região mais rebaixada. E o Planalto Central ele vem sendo ocupado nas últimas décadas cada vez mais intensamente pela agropecuária, que produz na região do Cerrado brasileiro, Planalto Central, o desmatamento. Então a gente tem o desmatamento do Cerrado brasileiro na região do Planalto Central. Esse desmatamento ele amplia a erosão no Planalto Central, que já é natural de um planalto processo erosivo, e ampliando a erosão no Planalto Central, amplia a quantidade de material depositado no Pantanal, produzindo na região do Pantanal um processo chamado de assoreamento, que são grandes depósitos de sedimentos ao longo dos rios, lagos e lagoas do Pantanal, diminuindo o volume de água. Vocês estão vendo a imagem aí de um rio assoreado no Pantanal. Esses bancos de areia, eles são característicos desse grande depósito sedimentar que impacta sobre biodiversidade, diminui o volume de água, impacta sobre meios de transporte fluviais, já que os navios, balsas, barcos não conseguem passar em função do assoreamento. É um impacto relevante. E o segundo impacto indireto que o ser humano produz no Planalto Central, principalmente na soja, cultivo de soja, e que chega até o Pantanal, é a contaminação do solo e da água por agrotóxicos
lançados na produção de soja e fertilizantes também lançados especialmente na sojicultura, no cultivo do algodão e etc. na região. E esses agrotóxicos e fertilizantes, eles acabam, em função da infiltração e percolação da água no Planalto Central, chegando até o Pantanal. Então a gente vai ter a sojicultura como sendo a principal causadora desse impacto indireto no Planalto Central, impacto indireto no Pantanal, em função do lançamento de agrotóxicos e fertilizantes no Planalto Central. Qual é o grande problema? Que esses agrotóxicos e fertilizantes, ao chegarem em cursos d'água do Pantanal, eles aumentam a mortalidade de animais. Vocês estão vendo a imagem aí agora da quantidade de peixes mortos em rios do Pantanal em função da disposição e da deposição de agrotóxicos e fertilizantes no Planalto Central. Então, por isso, o Enem, por exemplo, ele já cobrou algumas questões envolvendo essa relação dos impactos indiretos com a preservação do Pantanal. A gente sabe que o Pantanal ele tem um parque importante de preservação, que tem um papel fundamental na manutenção da biodiversidade, porém o Planalto Central ele vem sendo vastamente ocupado, principalmente o Cerrado brasileiro, pela soja, pelo milho, pelo trigo e pela pecuária. Isso produz impactos que, independente da preservação local do Pantanal, eles acabam chegando na região. Então, hoje a gente pode afirmar que o mecanismo mais eficiente de preservação do Pantanal é a preservação do Cerrado no Planalto Central, que é um dos biomas mais degradados do território brasileiro e indiretamente acaba impactando na região do Pantanal. Beleza, pessoal? Grande abraço.